Três Rios, Rio de Janeiro. Uma manhã de silêncio absoluto e portas trancadas. Onde antes o som ensurdecedor das prensas de aço e o apito implacável da fábrica ditavam o ritmo de 3.000 vidas, agora não há nada. Diante dos imensos portões de ferro da Companhia Industrial Santa Matilde, operários com rostos marcados pela fuligem e pela exaustão aguardam em desespero. Muitos não recebem seus salários há meses. Não há mais fogo nas fornalhas, não há martelos batendo. Eles não vieram para trabalhar, vieram para testemunhar o fim de suas vidas. Mas este não era apenas mais um galpão. No seu auge histórico, a Santa Matilde era um império industrial colossal e a espinha dorsal de um país em crescimento. Seus galpões gigantescos produziram milhares de vagões ferroviários, colheitadeiras vitais para o campo e o Santa Matilde SM, o carro esportivo mais caro, exclusivo e cobiçado de todo o Brasil. Era um símbolo de pura glória. Eles tinham de tudo: contratos milionários, domínio absoluto e uma cidade inteira aos seus pés. Hoje, aquela potência virou pó. Uma paisagem fantasma de vagões abandonados e ferro retorcido, onde milhares de carreiras foram reduzidas a zero. Como um império tão poderoso desmorona dessa forma? Como a maior fábrica de máquinas do país colapsa sobre si mesma? A resposta não está em produtos ruins ou falta de talento. Está em decisões fechadas em escritórios escuros e na armadilha letal de depender de um único cliente. Esta é a crônica sombria de uma obsessão letal, da ilusão do dinheiro do Estado e das famílias operárias que foram deixadas para trás, esquecidas sob as cinzas da indústria brasileira. O ano é 1916. O mundo está imerso no caos e na destruição da Primeira Guerra Mundial. Na Europa, impérios colapsam sob o peso da artilharia pesada. Mas, do outro lado do Atlântico, no coração do Brasil, o cenário é muito diferente. O país vive uma urgência silenciosa. A economia brasileira, ainda fortemente agrária e dependente da exportação de café e recursos naturais, enfrenta um gargalo logístico monumental. As riquezas do solo precisam chegar aos portos, e a única maneira de fazer isso naquele momento é através das veias de aço do país, as ferrovias. É exatamente neste cenário de extrema necessidade, nas colinas de Terra Vermelha, de Conselheiro Lafayette, no estado de Minas Gerais, que a história da Companhia Industrial Santa Matilde começa a ser escrita. No entanto, ao contrário do que a lenda sugere, suas raízes não foram plantadas na grandiosidade da engenharia complexa ou na fabricação de veículos reluzentes que a tornariam famosa décadas depois. O início foi sujo, árduo e literal, enraizado nas profundezas da terra. A Santa Matilde nasceu fundamentalmente como uma empresa de mineração. O alvo inicial era o manganês. Este minério escuro e brutalmente pesado era um componente vital para a produção de aço, uma commodity cujo valor global havia disparado devido ao conflito na Europa. Nas frentes de trabalho em Conselheiro Lafayette, os primeiros operários da Santa Matilde não vestiam macacões limpos de fábrica, mas sim roupas manchadas de lama, ferrugem e poeira. Eles extraíam a riqueza bruta das entranhas de Minas Gerais, com esforço físico implacável e resiliência. Mas os fundadores e administradores da empresa logo perceberam uma falha no ecossistema de transporte brasileiro que se revelaria uma oportunidade de ouro. Extrair o manganês era apenas metade da batalha. A outra metade, frequentemente mais difícil, era transportá-lo. As linhas da estrada de ferro central do Brasil rasgavam a paisagem, mas os vagões que carregavam o minério sofriam um desgaste contínuo e devastador. A fricção constante dos trilhos, o peso colossal das cargas de rocha e as distâncias massivas transformavam rapidamente equipamentos ferroviários robustos em sucata. Havia uma escassez crônica de peças de reposição e, de forma ainda mais crítica, faltavam oficinas capacitadas para realizar a manutenção pesada. Foi então que a liderança da Santa Matilde tomou sua primeira grande decisão estratégica, um ponto de virada que alteraria o DNA da companhia para sempre. Eles deixaram de olhar apenas para o fundo dos poços de mineração e começaram a prestar atenção aos trilhos. A empresa abriu uma modesta instalação paralela com um único objetivo:
consertar e reformar os vagões desgastados, só que transportavam seu próprio minério. Lentamente, a paisagem sonora ao redor das instalações mudou. O som surdo e repetitivo das picaretas na pedra foi substituído pelo tilintar estridente do metal contra o metal. Fornalhas foram erguidas, lançando um brilho alaranjado e intenso contra o céu noturno da cidade mineira. Os antigos mineiros começaram a ser treinados e se transformaram em mecânicos, aprendendo a arte da solda, da fundição rudimentar e da metalurgia. A oficina de reparos cresceu em eficiência e ganhou fama. Não demorou muito para que outras empresas de mineração e a própria rede ferroviária do estado começassem a enviar seus vagões avariados para os galpões da Santa Matilde, em Conselheiro Lafayette. Durante a década de 1920, a companhia consolidou sua posição não apenas como extratora, mas como uma oficina de manutenção ferroviária de excelência. Eles passaram a entender a anatomia do transporte pesado melhor do que qualquer um, simplesmente porque começaram consertando as piores falhas estruturais imagináveis. O cheiro de graxa espessa, carvão queimado e ferro derretido tornou-se a nova marca registrada da empresa. Contudo, à medida que a década de 1930 se aproximava, o Brasil começava a mudar de forma acelerada e irreversível. O país estava prestes a entrar em uma nova era política e econômica, fortemente inclinada à industrialização e à modernização da infraestrutura nacional. A economia exigia diversificação, os centros urbanos estavam inchando, e a necessidade de integrar um país de dimensões continentais atingiu um ponto de ebulição. As ferrovias precisavam não apenas funcionar, mas se expandir massivamente. Essa nova realidade macroeconômica trouxe um desafio formidável e uma tensão inevitável para dentro dos portões da Santa Matilde. Consertar e remendar vagões antigos já não era o suficiente para sustentar o progresso da nação. O governo e o setor privado não queriam mais prolongar a vida útil de equipamentos velhos. Eles precisavam de frotas inteiramente novas, construídas do zero, em uma escala industrial que o Brasil praticamente desconhecia. Eles não precisavam mais apenas de excelentes mecânicos. Eles precisavam de fabricantes. A Companhia Industrial Santa Matilde encontrava-se diante de uma encruzilhada definitiva. Eles poderiam permanecer confortáveis e seguros em Conselheiro Lafayette, operando uma oficina lucrativa em uma escala previsível. Ou poderiam dar um salto monumental no escuro, arriscar o capital acumulado ao longo de décadas e tentar se transformar em uma verdadeira potência de fabricação de base. A transição de reformar um vagão para projetar e construir centenas deles simultaneamente exigia um nível de engenharia, espaço físico e capacidade logística que a cidade original já não podia comportar. A ambição, contudo, falou mais alto. Eles não queriam apenas consertar as máquinas do passado. Eles queriam forjar as máquinas do futuro. A decisão foi tomada. E para executar essa visão colossal, a Santa Matilde precisaria abandonar sua zona de conforto e marchar em direção a um novo destino, plantando as sementes daquele que seria o maior complexo industrial de sua época. Para transformar uma ambição monumental em realidade, a Santa Matilde precisava de espaço, logística e poder de fogo industrial. Conselheiro Lafayette, com suas raízes na mineração, já não podia conter o gigante que estava despertando. A resposta para o futuro da companhia encontrava-se a mais de 100 quilômetros de distância, no estado do Rio de Janeiro, em uma cidade estrategicamente posicionada no cruzamento das principais malhas ferroviárias e rodoviárias do país. Três Rios. A chegada da Companhia Industrial Santa Matilde a Três Rios não foi apenas a abertura de uma nova filial. Foi a fundação de um império. Nos anos que se seguiram, a empresa ergueu um complexo fabril de proporções titânicas. Galpões gigantescos, que mais pareciam catedrais de aço e concreto, dominaram a paisagem. Onde antes havia terrenos vazios, surgiu uma verdadeira cidade industrial. As chaminés cuspiam fumaça dia e noite, e o som ensurdecedor das prensas de estamparia, das pontes rolantes e dos maçaricos de solda, tornou-se a nova sinfonia da região. Entre as décadas de 1950 e 1970,
O Brasil atravessava uma fase de transformação radical. Eram os anos do desenvolvimentismo acelerado, da promessa de 50 anos em 5, e mais tarde do chamado milagre econômico. O país precisava transportar sua crescente produção agrícola e industrial, e o governo federal abriu os cofres. A criação da Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, RFFSA, em 1957, centralizou as demandas do Estado, e a Santa Matilde estava perfeitamente posicionada para capturar essa torrente de investimentos. A fábrica de Três Rios tornou-se a espinha dorsal da logística brasileira. Das suas linhas de montagem, não saíam mais apenas vagões reformados, mas sim frotas inteiras de vagões de carga novíssimos, projetados com engenharia de ponta, além de sofisticados e confortáveis carros de passageiros. A Santa Matilde dominou o mercado. Se um grão de soja, uma tonelada de minério ou um cidadão brasileiro estivesse cruzando o país sobre trilhos, havia uma probabilidade esmagadora de que estivessem viajando sobre o aço forjado em Três Rios. Mas a ambição da diretoria não parou nos trilhos. Observando o vasto e inexplorado interior agrícola do Brasil, a Santa Matilde decidiu diversificar seu império. A empresa investiu pesado no setor agronegócio, iniciando a produção de tratores, implementos pesados e colheitadeiras. Eles não estavam apenas movendo a riqueza do Brasil, eles agora forneciam as máquinas que ajudavam a colhê-la. Neste ápice histórico, a Santa Matilde não era apenas uma empresa, era uma força gravitacional. Mais de 3.000 trabalhadores batiam ponto diariamente no complexo de Três Rios. A cidade inteira passou a orbitar ao redor da fábrica. O apito da Santa Matilde, que soava pontualmente a cada troca de turno, ditava o ritmo da vida urbana. Ele dizia às mães que era hora de fazer o almoço, dizia às crianças que as aulas estavam terminando e dizia aos comerciantes que os bares logo estariam cheios. Havia um orgulho imensurável em ser um operário da Matilde. Os salários eram bons e traziam uma estabilidade rara para a época. Gerações inteiras de famílias, avós, pais e filhos, trabalhavam lado a lado nas mesmas linhas de montagem. Nos fins de semana, os clubes recreativos financiados pela empresa fervilhavam com festas, torneios de futebol e celebrações. O suor e a fuligem impregnados nos uniformes azuis não eram vistos como um fardo, mas como medalhas de honra. Aqueles homens e mulheres sabiam no fundo de suas almas que as suas mãos calejadas estavam literalmente construindo e sustentando o Brasil. A Santa Matilde estava nadando em dinheiro. Os contratos governamentais garantiam um fluxo de caixa formidável e constante. Os balanços financeiros nunca foram tão robustos. A diretoria e os acionistas desfrutavam de um poder e de uma influência política que poucas indústrias possuíam. No entanto, é frequentemente no cume da montanha que o ar se torna rarefeito e a visão começa a se distorcer. Com os cofres cheios e o domínio absoluto do mercado de maquinário pesado consolidado, uma perigosa semente de vaidade começou a brotar nos corredores acarpetados e nas salas de reunião com ar-condicionado da alta administração. Fazer vagões de carga sujos de minério e tratores cobertos de terra era altamente lucrativo. Mas para a elite da empresa, havia deixado de ser glamuroso. Aquelas máquinas brutas eram ferramentas do interior, escondidas nas fazendas e nas rotas logísticas distantes. A liderança da Santa Matilde, embriagada pelo sucesso contínuo, começou a desejar algo mais. Eles queriam prestígio. Eles queriam que o nome da sua companhia não fosse apenas gritado nos pátios de manobra das ferrovias, mas sussurrado com admiração nas avenidas de elite do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eles não queriam mais ser vistos apenas como os ferreiros da nação. Eles queriam ser vistos como visionários do luxo. Essa sede por status, combinada com uma tempestade geopolítica imprevista no cenário global, estava prestes a desencadear uma das decisões empresariais mais audaciosas e, em última análise, mais fatais da história da indústria brasileira. O império estava prestes a desviar os olhos do que o mantinha vivo, para perseguir um sonho de pura vaidade. A década de 1970 trouxe uma tempestade geopolítica que abalou o mundo inteiro. A crise do petróleo.
Os preços do barril de ouro negro dispararam da noite para o dia. As economias globais tremeram. E o Brasil, um país continental e esmagadoramente dependente de combustível importado, viu suas reservas de moeda estrangeira evaporarem em um ritmo alarmante. Em resposta a esse sangramento financeiro, o governo militar brasileiro tomou uma medida drástica e protecionista em 1976. Proibiu terminantemente a importação de bens considerados supérfluos. Instantaneamente, a entrada de carros esportivos de luxo estrangeiros no país foi completamente bloqueada. Porsches, Ferraris, Jaguares e Mercedes-Benz tornaram-se itens proibidos, memórias distantes, inacessíveis, até mesmo para a elite mais abastada da nação. Foi exatamente neste vácuo mercadológico sem precedentes, neste cenário de fronteiras fechadas, que o destino da Companhia Industrial Santa Matilde começou a desviar perigosamente de seus trilhos originais. O diretor da empresa na época, Renato Pavan Melo, não era apenas um executivo brilhante do setor de maquinário pesado. Ele era, acima de tudo, um apaixonado fervoroso por automóveis esportivos. Diante da proibição das importações e do desaparecimento absoluto dos carros de alto padrão das concessionárias brasileiras, ele e a alta cúpula da diretoria viram o que acreditavam ser uma oportunidade de ouro. Mas, na realidade, era uma armadilha sedutora, disfarçada de inovação industrial. A lógica nos escritórios atapetados parecia inquestionável. Se os milionários e executivos brasileiros não podiam mais comprar seus amados esportivos da Europa, a Santa Matilde construiria um para eles. No entanto, a execução prática dessa ideia representava um choque brutal e quase esquizofrênico de realidades industriais. A Santa Matilde era, em sua essência, uma gigante forjada no fogo, no ferro pesado e no carvão vegetal. Seus milhares de operários eram especialistas em moldar chapas de aço grossas, projetadas para suportar toneladas de minério e resistir ao atrito de milhares de quilômetros de trilhos. Eles construíam monstros de carga, tratores rústicos e vagões praticamente indestrutíveis. Pedir a essa infraestrutura colossal que projetasse e montasse um veículo esportivo de luxo, delicado, silencioso e aerodinâmico, era o equivalente a pedir a um ferreiro que esculpisse um diamante. Apesar do abismo intransponível entre as duas indústrias, a decisão foi aprovada com entusiasmo. O orgulho, o ego e a vontade febril de criar um símbolo de status nacional cegaram a diretoria para os imensos riscos operacionais e financeiros. Uma equipe de engenharia foi destacada exclusivamente para a nova empreitada, capitaneada pelo renomado projetista e piloto Roberto da Cunha. O desenvolvimento começou a portas fechadas, em segredo, dentro de uma ala isolada dos galpões poeirentos de Três Rios. O objetivo não era apenas fazer um carro esportivo, era criar o melhor, mais requintado, mais luxuoso e mais caro automóvel já concebido em solo brasileiro. O dinheiro da empresa começou a fluir como um rio sem represas para bancar o colossal projeto de pesquisa e desenvolvimento. Novos materiais, como a imprevisível e delicada fibra de vidro, precisaram ser estudados, testados e dominados por operários acostumados ao aço. Componentes internos luxuosos, antes completamente inexistentes nas linhas de montagem brutas da fábrica, precisaram ser encomendados sob medida ou criados do zero. A obsessão doentia pela perfeição estética começou a tomar o lugar da eficiência letal que sempre definiu a companhia. O foco estava mudando, e o custo dessa mudança seria astronômico. No ano de 1978, após longos anos de investimentos massivos, tentativa, erro e segredos industriais, guardados a 7 chaves, as portas da fábrica finalmente se abriram para revelar ao mundo o Santa Matilde SM. O impacto cultural e automotivo foi imediato e absoluto. O carro era, em todos os sentidos possíveis, uma verdadeira obra-prima da engenharia e do design nacional. Equipado com um potente e altamente confiável motor de 6 cilindros do Chevrolet Opala, o SM apresentava linhas aerodinâmicas fluidas e agressivas, que lembravam muito os exóticos esportivos europeus que haviam sido banidos do país. O interior era um espetáculo de ostentação à parte.
banhado em couro legítimo costurado à mão, equipado com ar-condicionado potente, vidros elétricos de série, rádio toca-fitas de última geração e um painel de instrumentos envolvente que mais parecia ter sido retirado da cabine de comando de um jato particular. Da noite para o dia, o Santa Matilde SM consolidou-se como o objeto de desejo máximo da elite brasileira. Banqueiros paulistas, artistas famosos da televisão, grandes latifundiários e políticos influentes faziam fila de espera, usando todo o seu capital e influência apenas para colocar as mãos em um modelo. O carro não era apenas exclusivo, ele era absurdamente, proibitivamente caro. Na época do seu lançamento, o SM custava mais do que o dobro de qualquer outro automóvel de luxo fabricado em massa no Brasil. Ver um Santa Matilde SM desfilando lentamente pelas avenidas à beira-mar de Ipanema ou estacionado nos restaurantes de alta gastronomia de São Paulo era um atestado imediato e silencioso de riqueza extrema e poder inquestionável. A estratégia de marketing, ancorada na vaidade, havia funcionado com uma perfeição milimétrica. O nome Santa Matilde, que por quase meio século esteve associado apenas a vagões de carga encardidos e poeira de ferro, agora brilhava nas capas das principais revistas de estilo de vida e nas colunas sociais mais prestigiadas do país. Mas nos bastidores, longe dos holofotes brilhantes, do couro perfumado e da pintura impecável em fibra de vidro, a realidade financeira era sombria e preocupante. A produção do cobiçado esportivo era, na verdade, um pesadelo logístico contínuo. Ao contrário das linhas de montagem padronizadas e altamente eficientes que a empresa utilizava para fabricar maquinário pesado, a montagem do carro esportivo era um processo meticulosamente artesanal, dolorosamente lento e sujeito a falhas custosas. O nível obsessivo de controle de qualidade exigido por clientes daquele porte consumia horas incontáveis de trabalho manual. Aqui residia a falha invisível e fatal do projeto dos sonhos. O Santa Matilde SM nunca foi e nunca seria verdadeiramente lucrativo em uma escala que justificasse a sua existência dentro de um conglomerado daquele tamanho. O custo monstruoso da produção manual engolia impiedosamente as margens de lucro. Pior do que isso, a Santa Matilde estava silenciosamente cometendo um pecado capital e imperdoável nos negócios. A empresa estava utilizando a receita sólida, os lucros garantidos e vitais gerados pelos pesados contratos de trens governamentais e implementos agrícolas, para subsidiar uma divisão de carros esportivos de luxo que operava cronicamente no limite do prejuízo. A bússola moral e estratégica da alta administração havia se quebrado. Em vez de pegar os lucros milionários daqueles anos de ouro e reinvesti-los em pesquisa vital, na modernização dos seus equipamentos ferroviários envelhecidos, ou na criação de um fundo de reserva robusto para proteger a empresa de futuras oscilações econômicas de um país instável, a diretoria estava literalmente queimando capital na fornalha do glamour. O Santa Matilde SM era a máquina estética perfeita, um troféu brilhante, mas também era a primeira grande rachadura na fundação de um império que todos julgavam inabalável. Eles haviam criado um monumento à vaidade nacional, sem perceber que, ao fazê-lo, pavimentaram o primeiro quilômetro da estrada que os levaria à ruína. O aplauso ensurdecedor da elite ofuscou, de forma letal, o som do caixa da empresa começando a sangrar. A euforia, o glamour e as páginas nas revistas de alta sociedade que cercavam o lançamento do esportivo SM mascaravam uma realidade brutal que se formava no horizonte, muito além dos portões de Três Rios. O Brasil estava prestes a entrar na sombria década de 1980, um período que os economistas e historiadores mais tarde batizariam, com justificável amargura, de a década perdida. Uma tempestade perfeita, de proporções cataclísmicas, estava se armando sobre a economia nacional. A dívida externa do país havia atingido níveis astronômicos e insustentáveis após anos de empréstimos desenfreados durante o governo militar para financiar megaobras. A inflação, que até então era uma preocupação secundária, começou a se transformar em um monstro veloz e incontrolável.
devorando impiedosamente o poder de compra da população e destruindo qualquer possibilidade de planejamento financeiro corporativo. Nesse cenário de caos iminente, a Companhia Industrial Santa Matilde encontrava-se em uma posição singular e perigosamente vulnerável. O ambicioso projeto do automóvel de luxo havia drenado uma quantidade colossal de capital líquido de forma silenciosa. As reservas financeiras da empresa, antes inesgotáveis, estavam perigosamente baixas exatamente no momento histórico em que as taxas de juros no Brasil começaram a disparar para a estratosfera. No entanto, o problema central, a verdadeira e mortal ameaça à existência do vasto império industrial, não vinha da divisão de carros esportivos de fibra de vidro. O golpe fatal viria das raízes estruturais da companhia, da sua fundação original, a extrema dependência da indústria pesada. As instalações monumentais em Três Rios não foram construídas para operar em marcha lenta. Seus fornos de fundição, suas enormes prensas de estamparia e suas intermináveis linhas de montagem exigiam um fluxo constante, contínuo e massivo de matéria-prima e de pedidos para se manterem viáveis. Era uma máquina desenhada para devorar aço e cuspir infraestrutura. Quando a recessão econômica paralisou o setor agrícola brasileiro, as vendas da divisão de tratores e colheitadeiras da Santa Matilde despencaram em queda livre. Os agricultores, esmagados por juros abusivos, crédito escasso e custos de produção galopantes, pararam abruptamente de comprar maquinário novo. Repentinamente, a paisagem da fábrica começou a mudar de forma perturbadora. Os imensos pátios de expedição, que antes viviam um entra e sai frenético de caminhões carregados, transformaram-se em cemitérios a céu aberto. Centenas de tratores e implementos agrícolas recém-fabricados, pintados com as cores vivas da esperança industrial, ficaram enfileirados, imóveis, acumulando poeira e sendo castigados pelo sol escaldante do interior fluminense. A força de trabalho de milhares de operários, que durante décadas foi o maior motivo de orgulho da empresa e a maior demonstração do seu poder produtivo, converteu-se da noite para o dia no seu maior fardo. A folha de pagamento era uma máquina inflexível e devoradora de dinheiro, exigindo milhões mensalmente em um cenário onde as receitas secavam a um ritmo aterrador. A alta administração entrou em pânico. Tentaram renegociar dívidas, buscar socorro em bancos privados. Mas o custo do dinheiro no Brasil da hiperinflação era tóxico e as condições de crédito eram quase suicidas. A principal engrenagem da Santa Matilde estava começando a ranger de forma assustadora. Mas o verdadeiro golpe de misericórdia, o impacto colossal que transformaria uma gravíssima crise de liquidez em uma sentença de morte irreversível, ainda estava por vir. E a ironia trágica é que esse golpe seria desferido pela mesma mão que alimentara a companhia por quase um século. A ascensão meteórica e a riqueza desmedida da Santa Matilde durante os seus anos de ouro estiveram intrinsecamente ligadas a um único e todo-poderoso parceiro comercial, o Estado brasileiro. A Rede Ferroviária Federal S.A., RFVSA, a estatal responsável por gerir as ferrovias do país, era a força vital, o pulmão artificial que mantinha a fábrica respirando. O governo era responsável por comprar a esmagadora maioria da produção de vagões de carga e carros de passageiros. Esse arranjo era fabulosamente lucrativo em tempos de abundância e crescimento, mas escondia uma das armadilhas corporativas mais antigas e letais: a submissão total a um cliente monopolista. Quando você tem apenas um grande comprador e esse comprador quebra, ele arrasta você para o abismo junto com ele. E, no início da década de 1980, o governo federal brasileiro estava, em termos práticos, falido. Pressionado por credores internacionais e na tentativa desesperada de conter o déficit público colossal, o governo central em Brasília ordenou cortes estruturais, profundos e impiedosos nos orçamentos de infraestrutura. Foi um movimento frio e puramente numérico. Sem aviso prévio, sem negociações e sem qualquer consideração pelo impacto na cadeia produtiva,
A RFF-SA suspendeu abruptamente todas as novas encomendas de equipamentos ferroviários. O cenário piorou rapidamente. O governo não apenas parou de comprar, mas começou a atrasar de forma crônica e sistemática os pagamentos de contratos já em pleno andamento. Em uma série de decisões burocráticas devastadoras e unilaterais, o Estado cancelou pedidos gigantescos e milionários que já haviam sido acordados, assinados e que já estavam em produção. Para a Santa Matilde, a consequência foi catastrófica e instantânea. A empresa operava baseada no planejamento governamental. Eles haviam contraído empréstimos, comprado milhares de toneladas de chapas de aço, encomendado componentes complexos e alocado milhares de horas de trabalho de operários, confiando cegamente nas promessas contratuais firmadas com a União. De uma semana para a outra, essa confiança transformou-se em cinzas. O impacto no chão de fábrica foi devastador. Linhas de montagem inteiras em Três Rios simplesmente pararam. Vagões enormes, alguns com suas estruturas primárias soldadas, outros faltando apenas os truques ou a pintura final, foram abandonados no exato ponto da linha em que estavam. Montanhas de peças sobressalentes e bobinas de aço caríssimas, que deveriam ter se transformado em faturamento garantido, tornaram-se rapidamente passivos ociosos e inúteis, cujas superfícies brilhantes começaram a ser consumidas por uma fina e deprimente camada de ferrugem cor de laranja. Os diretores da Santa Matilde iniciaram uma peregrinação humilhante pelos corredores do poder em Brasília. Iam de ministério em ministério, implorando por socorro governamental, exigindo o pagamento das faturas atrasadas que lhes eram devidas de direito, alertando sobre o colapso iminente de uma indústria estratégica para o país. Mas encontravam apenas portas fechadas, gabinetes vazios e promessas vazias e evasivas de tecnocratas que simplesmente não tinham orçamento para liberar. O mesmo Estado que havia inflado o balão da grandiosidade da Santa Matilde foi o encarregado de segurar a agulha que o estouraria. Lentamente, uma atmosfera fúnebre começou a tomar conta dos quilométricos galpões de Três Rios. O som da vida industrial foi sumindo. Não era o silêncio pacífico e merecido do final de uma jornada de trabalho extenuante, mas o silêncio denso, pesado e opressivo da paralisação forçada. As grandes fornalhas que durante décadas queimaram ininterruptamente, dia e noite, representando o coração pulsante de toda uma região, começaram a ser apagadas, uma por uma. A escuridão tomou conta de áreas que antes nunca viam a noite. O fluxo de caixa da empresa secou completamente. Sem as ordens de pagamento do governo, com o setor agrícola paralisado e o dreno financeiro do carro esportivo cobrando o seu alto preço, os cofres se esvaziaram. E quando o dinheiro acabou de forma definitiva, a verdadeira e mais cruel tragédia da Santa Matilde estava pronta para começar. O preço dessa derrocada corporativa não seria pago primariamente pelos diretores em seus luxuosos escritórios. O sangue dessa dívida seria cobrado daqueles cujas mãos construíram a riqueza da empresa, as milhares de famílias operárias. O terror estava apenas começando. A paralisação das encomendas governamentais e a secagem absoluta do fluxo de caixa não foram apenas eventos registrados nos balanços contábeis da diretoria. Eles foram um terremoto cujas ondas de choque atingiram diretamente as mesas de jantar de milhares de famílias. Até o início da década de 1980, trabalhar na Companhia Industrial Santa Matilde era sinônimo de um pacto inquebrável de estabilidade. Havia uma crença quase religiosa entre os operários de que, enquanto houvesse ferro no chão e força nos braços, a empresa cuidaria dos seus. Mas quando os cofres se esvaziaram, essa ilusão de proteção paternalista desmoronou com uma crueldade avassaladora. O primeiro sinal do colapso não foi uma demissão em massa imediata, mas algo muito mais insidioso e psicologicamente torturante: o atraso crônico dos salários. Inicialmente, os pagamentos atrasavam apenas alguns dias. A administração da fábrica, tentando conter o pânico, emitia comunicados vagos pedindo paciência, alegando problemas temporários de repasse do governo. Os operários, leais à empresa que havia sustentado suas famílias por gerações, aceitavam as desculpas e continuavam a bater o ponto.
operando as poucas máquinas que ainda tinham material para processar. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas rapidamente se esticaram em meses inteiros, sem que um único centavo caísse nas contas dos trabalhadores. O impacto em Três Rios e em Conselheiro Lafayette foi instantâneo e devastador. Nessas cidades, a Santa Matilde não era apenas uma empregadora. Ela era um motor exclusivo da economia local. Quando a fábrica parou de pagar, o comércio das cidades também começou a sufocar. Os supermercados, padarias e farmácias locais, que durante décadas operaram na base da confiança e da famosa caderneta de fiado com os operários da Matilde, viram-se repentinamente diante de um calote em massa e involuntário. Os pais de família, homens orgulhosos que passaram a vida inteira forjando aço pesado, agora sentiam a humilhação de ter que implorar por comida fiada para alimentar seus filhos, sabendo que não tinham a menor previsão de quando poderiam quitar suas dívidas. A miséria começou a rastejar silenciosamente pelas ruas dos bairros operários. A energia elétrica de centenas de casas foi cortada por falta de pagamento. As escolas locais relataram que crianças estavam desmaiando de fome durante as aulas. O mesmo macacão azul que um dia foi o maior símbolo de status e dignidade na região, agora parecia pesar como uma mortalha sobre os ombros de homens exaustos e não remunerados. O desespero financeiro foi agravado pelo cenário macroeconômico brutal do Brasil na época. Com a inflação galopante corroendo o valor do dinheiro diariamente, cada dia de atraso no salário significava que, mesmo que o dinheiro eventualmente chegasse, ele já não compraria nem metade da comida que compraria no mês anterior. A Santa Matilde havia se tornado uma prisão de portas abertas. Os trabalhadores não recebiam para trabalhar, mas tinham medo de pedir demissão, perder os anos de direitos trabalhistas acumulados e enfrentar um mercado de trabalho nacional que já estava em ruínas. Eles estavam encurralados, trabalhando de graça para um gigante moribundo, movidos apenas pela esperança irracional de que o apito da fábrica voltaria a soar com a promessa de dias melhores. A fome, a humilhação e a incerteza formam uma mistura altamente volátil. E não demorou muito para que a tristeza silenciosa dos operários se transformasse em uma fúria incandescente. O chão de fábrica de Três Rios, outrora um templo de produtividade e disciplina militar, tornou-se o palco de uma revolta desesperada. As ferramentas foram abaixadas. As faíscas dos maçaricos de solda deram lugar ao som de megafones, gritos de ordem e assobios estridentes. Os sindicatos, que até então mantinham uma relação relativamente pacífica e colaborativa com a diretoria durante os anos de ouro, agora se viam na linha de frente de uma guerra pela sobrevivência básica. As assembleias sindicais já não discutiam percentuais de aumento real ou melhorias nos planos de saúde. Elas discutiam como conseguir cestas básicas doadas para impedir que as famílias dos soldadores morressem de inanição. As greves explodiram com uma intensidade que a região nunca havia testemunhado. Milhares de trabalhadores cruzaram os braços e ocuparam os pátios da fábrica. Homens com os rostos marcados por décadas de fuligem e graxa formavam barricadas humanas em frente aos imensos portões de ferro, bloqueando a entrada e a saída de qualquer diretor ou caminhão de carga. O clima era de tensão extrema, sempre a 1 milímetro do confronto físico violento. A polícia militar foi frequentemente acionada para conter os ânimos, criando cenas de profundo contraste e amargura. Forças do Estado confrontando operários desarmados, cujo único crime era exigir o pagamento pelas máquinas que haviam construído para o próprio Estado. A dor emocional era palpável e sufocante. Havia uma sensação profunda de traição. Esses homens haviam dado a sua juventude, a sua saúde e, em muitos casos, partes de seus corpos em acidentes de trabalho para construir o império da Santa Matilde. Eles haviam montado as colheitadeiras que alimentavam o país e os vagões que moviam a sua riqueza. Eles acompanharam pelos jornais a diretoria lançando o carro esportivo mais caro do Brasil, desfilando um luxo nababesco enquanto os lucros reais da empresa derretiam. E agora, quando a tempestade chegou, eles foram os primeiros a ser jogados ao mar sem um colete salva-vidas. Dentro dos galpões vazios e paralisados, a atmosfera era fantasmagórica.
Alguns trabalhadores, movidos por um hábito enraizado por décadas de rotina, continuavam a ir para a fábrica mesmo durante as paralisações. Eles caminhavam sem rumo por entre as linhas de montagem silenciosas, passando as mãos calejadas sobre o aço frio dos vagões inacabados. Eles choravam em silêncio nos banheiros e vestiários. O estresse extremo destruiu lares. Os índices de alcoolismo, depressão e desespero familiar na região atingiram níveis sem precedentes. A diretoria, ilhada em seus escritórios no Rio de Janeiro e longe do caos das ruas de poeira de Três Rios, tentava apagar o incêndio com baldes de água vazios. Faziam acordos de pagamento fatiados que nunca eram cumpridos. Emitiam promissórias sem fundos e tentavam vender o que restava do maquinário agrícola em estoques encalhados para gerar qualquer quantia de dinheiro vivo. Mas era tarde demais. O tecido social e emocional que unia a companhia industrial, Santa Matilde, aos seus trabalhadores, havia sido rasgado de forma irreparável. A fábrica havia quebrado o espírito de sua própria cidade. E enquanto o suor e as lágrimas dos operários manchavam o chão de concreto, a estrutura corporativa da empresa preparava-se para o seu longo, humilhante e inescapável suspiro final. A virada para a década de 1990 trouxe ventos frios e implacáveis para a indústria nacional. O Brasil entrava em uma nova era econômica, marcada pela abertura dos portos, pela redução drástica das tarifas de importação e pela inserção abrupta do país no mercado globalizado. Era o fim do modelo de substituição de importações que havia protegido e nutrido corporações como a Santa Matilde por décadas. Agora, não bastava ser grande. Era preciso ser ágil, moderno e competitivo em nível internacional. A Companhia Industrial Santa Matilde, no entanto, não era nenhuma dessas coisas. Ela era um dinossauro ferido, sangrando capital, arrastando uma dívida colossal e operando com tecnologia que havia parado no tempo. Para evitar a falência imediata e a liquidação total de seus bens, a diretoria recorreu ao último escudo legal disponível: o pedido de concordata preventiva. Nos tribunais, os advogados da empresa travaram batalhas exaustivas, apresentando planos de reestruturação utópicos na tentativa de congelar as cobranças de um exército de credores enfurecidos. Desde bancos multinacionais até pequenos fornecedores locais de peças. O deferimento da concordata concedeu a Santa Matilde um balão de oxigênio artificial, um tempo extra para tentar colocar a casa em ordem. Mas a proteção judicial não produzia aço, não pagava salários atrasados e não gerava novos contratos. O que se viu nos galpões de Três Rios e Conselheiro Lafayette durante esses anos de agonia foi uma degradação lenta e profundamente humilhante. Um gigante industrial, outrora orgulhoso e todo-poderoso, viu-se reduzido a aceitar trabalhos de subsistência. Para manter as luzes acesas e gerar qualquer fluxo mínimo de caixa, a Santa Matilde começou a pegar bicos industriais. As mesmas pontes rolantes e prensas hidráulicas monstruosas que haviam forjado a infraestrutura ferroviária do país inteiro, agora eram usadas para remendar chassis de ônibus municipais urbanos, fabricar caçambas de lixo, silos agrícolas genéricos e até estruturas metálicas de pequeno porte para a construção civil. Para os mestres de obras, soldadores e engenheiros veteranos que ainda caminhavam pelo chão de fábrica, essa nova realidade era uma tortura psicológica diária. Havia uma indignidade insuportável em ver uma linha de montagem projetada para produzir locomotivas sendo utilizada para consertar para-choques de caminhão. A empresa estava canibalizando a si mesma. Sem dinheiro para comprar peças de reposição para as próprias máquinas da fábrica, a administração ordenava que equipamentos inativos fossem desmontados para consertar aqueles que ainda funcionavam. A manutenção preventiva desapareceu. O barulho das máquinas operando não era mais um som de produtividade, mas um gemido metálico de desgaste extremo. Neste cenário de incerteza e decadência, ocorreu uma hemorragia silenciosa, porém fatal: a fuga de cérebros. Os melhores engenheiros, os projetistas mais inovadores e os técnicos mais qualificados, a inteligência vital que permitiu à empresa construir até mesmo um carro esportivo de luxo no passado, começaram a abandonar o barco.
Eles perceberam que não havia futuro em uma companhia que sobrevivia de liminares judiciais. Quem permaneceu foram, em sua grande maioria, os operários mais velhos, homens que haviam dedicado 30 ou 40 anos de suas vidas a Matilde e que estavam presos às correntes de direitos trabalhistas milionários não pagos. Eles não podiam sair, pois sair significava abrir mão da indenização de uma vida inteira. Então, na segunda metade da década de 1990, surgiu um evento que, na teoria, poderia ter sido a salvação definitiva da companhia. O governo federal finalmente iniciou o gigantesco processo de privatização da Rede Ferroviária Federal, RFF-SA. As velhas linhas estatais foram leiloadas e divididas entre grandes concessionárias privadas. O mercado ferroviário renasceu das cinzas. Essas novas empresas privadas, injetadas com capital estrangeiro e focadas puramente em lucro e eficiência, precisavam desesperadamente renovar a frota nacional sucateada. O Brasil iria comprar vagões novamente, em quantidades massivas. Era a tempestade perfeita de demanda, mas a Santa Matilde estava fraca demais para içar suas velas. Quando as novas concessionárias ferroviárias lançaram suas concorrências multimilionárias, a diretoria da empresa tentou entrar na disputa, acreditando que seu nome histórico ainda carregava peso. O choque de realidade foi brutal. As empresas privadas não se importavam com a história, com o orgulho nacional ou com o fato de a Santa Matilde ter construído as ferrovias décadas atrás. Elas queriam tecnologia de ponta, vagões mais leves, aerodinâmicos, com menor custo de manutenção, prazos de entrega rigorosos e, acima de tudo, garantias financeiras sólidas. A Santa Matilde não tinha nada disso a oferecer. Sem acesso a crédito bancário devido à concordata, eles não conseguiam nem sequer comprar as chapas de aço necessárias para iniciar uma grande produção. Seus projetos de engenharia estavam defasados. O mercado se abriu e a concorrência global entrou no Brasil. Fabricantes ágeis do exterior e empresas nacionais concorrentes, que haviam gerido melhor suas finanças durante a crise, engoliram os contratos privatizados. A ironia era sombria e cruel. A privatização ferroviária salvou o transporte do Brasil, mas foi o prego final no caixão da empresa que havia construído esse mesmo transporte. Nos corredores da administração em Três Rios, as luzes começaram a piscar. A natureza, implacável, começou a retomar o seu espaço. O mato crescia alto entre os trilhos internos dos pátios de expedição. O telhado dos galpões mais antigos começou a ceder, permitindo que a chuva lavasse a ferrugem das máquinas abandonadas, criando poças de água alaranjada no chão de concreto. O colapso já não era uma teoria econômica debatida em reuniões. Era uma realidade física e palpável. As tentativas desesperadas de salvação haviam falhado. A morte do gigante já havia acontecido. O que o mundo estava assistindo era apenas o seu longo e agonizante estertor final, preparando o cenário para o dia mais sombrio de sua história. O fim de uma era raramente acontece com uma grande explosão cinematográfica. Na maioria das vezes, o fim chega na forma de um papel carimbado, trazido por homens de terno que não conhecem o cheiro da graxa. Para a Companhia Industrial Santa Matilde, a agonia legal que se arrastou por quase uma década finalmente esbarrou no limite absoluto da realidade matemática e jurídica. A concordata preventiva, que havia servido como um frágil escudo de papel, desmoronou sob o peso insustentável de uma dívida multibilionária. Os credores estavam exaustos, os bancos estavam implacáveis e o sistema de justiça não podia mais prorrogar o inevitável. A falência deixou de ser uma ameaça sussurrada nos corredores escuros da administração para se tornar uma sentença final e irreversível. A cena que se desenrolou nos pátios outrora sagrados de Três Rios e Conselheiro Lafayette não foi a de uma retomada industrial, mas a de uma execução judicial implacável. Em vez de caminhões carregados de bobinas de aço brilhante ou vagões recém-pintados, quem cruzou os grandes portões de ferro do complexo fabril foram as viaturas da Polícia Militar e os carros pretos do Estado. Oficiais de justiça, acompanhados por forças de segurança, entraram nos gigantescos galpões para cumprir a ordem de lacração,
arresto de bens e encerramento das atividades. Para os poucos operários que ainda resistiam no chão de fábrica, tentando manter viva a ilusão do trabalho diário em meio ao caos. A visão daqueles agentes caminhando por entre as linhas de montagem foi o golpe de misericórdia. Houve uma frieza burocrática aterradora em todo o processo. Os oficiais carregavam pranchetas, canetas e rolos de fita adesiva amarela e preta. Eles não viam a história viva da engenharia nacional. Viam apenas ativos congelados, bens de capital a serem leiloados ou liquidados para abater uma fração mínima das dívidas com os credores. Um a um, os símbolos do poder e do orgulho da Santa Matilde foram selados. As monstruosas prensas hidráulicas, que antes moldavam o aço bruto que cruzava o continente, receberam o selo da justiça. As imensas pontes rolantes amarela e preta foram desligadas diretamente nos quadros de força. Os poucos vagões inacabados, esqueletos metálicos que representavam as últimas e vãs esperanças de faturamento da diretoria, foram inventariados e classificados como sucata bloqueada. Até mesmo os moldes esquecidos de fibra de vidro do lendário carro esportivo SM foram rotulados. Para os veteranos da fábrica, assistir a essa burocracia fria era como testemunhar a profanação do seu próprio templo. Aquelas máquinas não eram apenas pedaços inanimados de metal fundido. Elas eram extensões de seus próprios braços. Eles conheciam cada ruído, cada vibração, cada vazamento crônico de óleo daquelas engrenagens. Eles haviam perdido parte de sua audição para o barulho rítmico daquelas prensas. Haviam queimado a pele nas fagulhas incandescentes daqueles maçaricos. Ver um oficial de justiça, de rosto impessoal, colocar um cadeado e um adesivo da corte em uma ferramenta que um mestre de obras operou com maestria por mais de 30 anos foi uma violência psicológica inominável. A relação umbilical, forjada em suor, entre o homem e a máquina estava sendo cortada à força, não pelo mercado, mas por ordem direta de um tribunal. A ordem que ecoou pelos galpões logo depois não foi a de início de um novo turno, mas a de evacuação imediata e total. O interventor judicial responsável pela massa falida, usando um megafone cuja estática cortava o ar pesado e triste da manhã, anunciou o que todos já sabiam no fundo de suas almas, mas que ninguém queria ouvir em voz alta. A Companhia Industrial Santa Matilde está oficialmente fechada. Todos os funcionários devem recolher seus pertences pessoais e desocupar as instalações imediatamente. Não há mais trabalho, não há mais empresa. O que se seguiu foi uma das procissões mais tristes da história da indústria pesada brasileira. Centenas de homens, muitos com cabelos grisalhos e ombros permanentemente curvados por décadas de esforço físico excruciante, caminharam lentamente em direção aos vestiários. O som das portas dos armários de aço sendo abertas e fechadas pela última vez ecoava pelos corredores vazios como tiros abafados. Eles pegaram suas velhas bolsas de couro, guardaram suas ferramentas manuais desgastadas pelo tempo. Alicates de precisão, chaves de fenda feitas sob medida, calibradores antigos, e limparam as mãos com a pasta abrasiva de mecânico pela última vez naquela pia. Ninguém falava. O silêncio era tão espesso e denso que parecia sufocar os pulmões. A caminhada final ao longo da avenida central do complexo fabril de Três Rios foi, para todos os efeitos, uma marcha fúnebre. Enquanto caminhavam de cabeça baixa em direção à saída, os operários olhavam para os lados, absorvendo a visão da desolação que se avizinhava. A poeira fina da inatividade já começava a assentar sobre o maquinário. Pombos já faziam ninhos nas vigas metálicas mais altas, nos mesmos lugares onde antes o calor das fornalhas tornava o ar completamente irrespirável. A fábrica estava morrendo de forma rápida, visível e indigna. Quando o último grupo de trabalhadores cruzou a linha da calçada e foi para a rua, a polícia militar tomou posição final. As imensas correntes de aço, possivelmente as mesmas que a própria empresa havia forjado e temperado décadas antes, foram passadas com força ao redor das grades espessas dos portões principais. O estalo seco, alto e metálico do cadeado gigante sendo trancado soou como o ponto final definitivo em um livro de quase um século de duração. A Santa Matilde estava física, legal e espiritualmente encerrada.
Do lado de fora, na rua poeirenta, sob o sol forte do Rio de Janeiro, a realidade esmagadora finalmente atingiu a multidão. Sem a estrutura imponente da fábrica para contê-los e dar-lhes propósito, a barragem da emoção cedeu. Homens fortes que passaram a vida inteira projetando uma imagem de resistência implacável contra o ferro e o fogo, encostaram-se nos muros pichados da companhia e choraram abertamente. Abraçaram-se em desespero e confusão. Eles não estavam apenas perdendo um emprego com salários atrasados. Eles estavam perdendo o eixo de suas vidas, a sua identidade profissional, a sua comunidade e o seu futuro. Muitos ali, na casa dos 50 anos, não tinham outra habilidade senão construir as veias de aço do Brasil. E o Brasil deixara claro que já não precisava deles. Naquela tarde, e em todas as tardes e manhãs que se seguiriam por décadas, um vazio absurdo e ensurdecedor tomou conta da cidade. O famoso e estridente apito da Santa Matilde, que por gerações pontuou o relógio biológico, econômico e social de milhares de famílias, simplesmente não tocou. As esposas não souberam exatamente a que horas servir o almoço. Os comerciantes não viram o fluxo de uniformes azuis no fim da tarde. A morte da fábrica não levou apenas as bobinas de aço e as contas bancárias. Ela roubou de forma irremediável o próprio ritmo do coração da cidade. A grande era da manufatura havia terminado, deixando para trás apenas a sombra fria de uma ruína monumental. O impacto do fechamento definitivo da Companhia Industrial Santa Matilde não se limitou apenas à anulação burocrática de uma pessoa jurídica. Ele representou a amputação brutal do coração econômico e social de duas cidades. Em Três Rios e Conselheiro Lafayette, os anos que se seguiram ao bloqueio dos portões foram marcados por uma depressão profunda, que sangrou das contas bancárias para as ruas. O vazio imediato deixado por 3.000 empregos diretos e milhares de outros indiretos criou uma cratera na qual o comércio local, as escolas e as famílias despencaram sem qualquer rede de proteção estatal. Homens na faixa dos 50 anos, veteranos cujas mãos sabiam moldar toneladas de aço, de olhos fechados e que dominavam a engenharia pesada como poucos no país, viram-se repentinamente obsoletos. Em um mundo que começava a se digitalizar e em um Brasil que abria suas fronteiras para produtos importados mais baratos, não havia lugar para os antigos ferreiros da Matilde. Sem a fábrica, a esmagadora maioria não encontrou realocação na indústria. Eles passaram a viver de bicos do mercado informal ou de aposentadorias precárias, carregando o peso psicológico da amargura. Muitos nunca receberam a totalidade dos direitos trabalhistas milionários que a justiça lhes havia prometido, pois a massa falida, consumida por dívidas maiores do que o seu próprio patrimônio restante, não tinha como pagar. A outrora vibrante e orgulhosa cidade operária transformou-se em uma paisagem de portas comerciais, fechadas e rostos exaustos, onde as memórias do passado de ouro eram a única moeda que não havia sofrido com a inflação. Enquanto a população tentava reconstruir suas vidas a partir dos escombros sociais, o complexo industrial em si passava por uma metamorfose sombria e silenciosa. Sem a presença humana diária, com seu suor e fogo para domar os elementos, a natureza iniciou o seu trabalho implacável de retomada. Os gigantescos galpões de Três Rios, que outrora pareciam catedrais indestrutíveis da engenharia moderna, começaram a ceder à ação do tempo. O mato alto, antes rigorosamente aparado pelos jardineiros da empresa, invadiu os imensos pátios de manobra, cobrindo os dormentes de madeira apodrecida e engolindo os trilhos de aço onde locomotivas recém-fabricadas costumavam desfilar para autoridades. Os esqueletos dos vagões inacabados, as últimas e tristes promessas de salvação da diretoria na década de 1990, foram deixados exatamente onde estavam no dia do lacre judicial. Expostos ao sol escaldante e à chuva implacável do estado do Rio de Janeiro, eles se transformaram em montanhas inertes de ferrugem, sangrando um líquido alaranjado no solo de concreto, rachado a cada nova tempestade. As monumentais prensas hidráulicas e as gigantescas pontes rolantes, outrora monumentos intocáveis ao poder produtivo do Brasil, tornaram-se estátuas grotescas de um vasto cemitério industrial.
O silêncio que tomou conta daquele espaço de centenas de milhares de metros quadrados era absoluto e opressivo, perturbado apenas pelo vento zunindo através dos vidros quebrados das janelas altas e pelo ranger ocasional do metal cedendo à corrosão final. A maior fábrica de maquinário pesado do país havia se transformado na maior ruína fantasma do interior do Brasil. A história, no entanto, possui um senso de ironia que muitas vezes beira a crueldade absoluta. Enquanto a vasta e vital infraestrutura pesada da Santa Matilde, os vagões de carga essenciais, as colheitadeiras que desbravavam o interior do país e os tratores rústicos que alimentavam a nação, apodrecia completamente esquecida debaixo de galpões com telhados desabados, um único produto concebido pela companhia tomou um caminho diametralmente oposto. O Santa Matilde SM, o cobiçado e proibitivo carro esportivo de fibra de vidro, cujo desenvolvimento caríssimo drenou recursos vitais e desviou o foco da empresa durante o seu momento de maior fragilidade financeira, encontrou a imortalidade. Hoje, as poucas centenas de unidades do SM que sobreviveram ao tempo não estão apodrecendo em ferros velhos ou sendo vendidas como sucata. Pelo contrário, elas repousam limpas em garagens climatizadas de colecionadores abastados. O carro tornou-se uma das maiores, mais raras e mais caras relíquias do antigo mobilismo brasileiro. Seus proprietários investem dezenas de milhares de reais atualmente apenas para restaurar os requintados bancos de couro legítimo, polir a pintura impecável da carroceria e afinar os potentes motores de 6 cilindros. Em exposições de carros clássicos e encontros de luxo pelo país, o surgimento de um Santa Matilde SM atrai instantaneamente multidões, cliques frenéticos de câmeras e olhares de profunda reverência. É uma dicotomia amarga e inegável. O projeto de pura vaidade, o filho pródigo e rebelde, que ajudou a afundar o maior império da indústria de base nacional, é hoje o único e exclusivo herdeiro a carregar o nome da fábrica com honra e prestígio no século XXI. Para os velhos ex-operários que forjavam no fogo as peças brutas dos trens e que hoje enfrentam dificuldades para pagar suas contas de luz, ver aquele símbolo de luxo reluzente sendo cultuado por milionários modernos é um lembrete físico e constante da miopia estratégica que destruiu seus empregos e a sua cidade. A imensa ruína da Companhia Industrial Santa Matilde permanece até hoje como um monumento sombrio à vulnerabilidade corporativa. Ela é a prova física incontestável de que nenhuma corporação é grande ou rica o suficiente para ser a prova de falhas, especialmente quando decide amarrar o seu destino inteiro a um único e instável cliente, o Estado. E quando permite que o orgulho de seus diretores e a busca por glamour ofusquem a realidade brutal e matemática dos balanços financeiros. O ferro que lentamente volta à terra em Três Rios conta a história de um Brasil que um dia sonhou em ser uma potência industrial autossuficiente, mas que acabou tropeçando nas próprias pernas, vítima de impiedosas tempestades econômicas macro e de escolhas executivas locais profundamente desastrosas. O império de ferro e aço caiu e, sob seus escombros e maquinários selados pela justiça, ficaram soterrados os sonhos de uma geração inteira de trabalhadores que, até hoje, acordam esperando ouvir um apito que nunca mais soará. A queda da Companhia Industrial Santa Matilde é muito mais do que um rodapé sombrio na história econômica do Brasil. É uma das lições corporativas mais dolorosas e brutais sobre os perigos da arrogância e da dependência cega. Quando um império industrial esquece suas raízes, quando escolhe queimar seu capital vital na fogueira da vaidade para criar um carro esportivo de luxo, em vez de modernizar suas fundações, e quando amarra sua sobrevivência inteiramente às promessas voláteis de um único cliente estatal, o colapso não é uma questão de se, mas de quando. A verdadeira tragédia, no entanto, não reside nos balanços financeiros manchados de vermelho ou nas prensas hidráulicas que foram congeladas pela justiça. Ela vive na memória dos milhares de operários em Três Rios e Conselheiro Lafayette. Homens e mulheres que dedicaram seu suor, sua juventude e sua lealdade inabalável
a uma empresa que, no momento da pior tempestade, os tratou como linhas descartáveis em uma planilha de custos. Eles construíram o maquinário pesado que alimentou e transportou o país inteiro durante o seu maior período de crescimento, apenas para serem deixados para trás, observando as chaminés esfriarem e o fruto de suas vidas inteiras ser lentamente consumido pela ferrugem. Hoje, o silêncio ensurdecedor que preenche aqueles imensos galpões abandonados serve como um memorial não intencional e um alerta severo para qualquer gigante corporativo moderno. A glória passada nunca é uma apólice de seguro para o futuro. O mercado é implacável. E quando os portões de ferro finalmente se fecham para sempre, o que resta no chão de fábrica não são os antigos relatórios de lucros milionários da diretoria, mas apenas o eco amargo das milhares de vidas que foram moldadas e, em última instância, quebradas ali dentro. E você, acredita que a Santa Matilde poderia ter sobrevivido se não tivesse tentado fabricar carros de luxo para a elite? Ou o seu destino trágico já estava selado pela dependência dos contratos do governo? Existe alguma fábrica na sua cidade ou estado que teve um destino parecido, deixando para trás apenas o silêncio e as ruínas? Deixe sua história e sua opinião nos comentários abaixo. Nós queremos muito ler. E se este documentário ajudou você a enxergar a nossa história industrial com outros olhos, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim podemos continuar desenterrando juntos as verdades e os dramas humanos esquecidos por trás dos maiores colapsos corporativos do mundo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.